Não foi pelos 20 centavos. As manifestações de 2013, iniciadas contra o aumento das tarifas de transporte público, rapidamente se transformaram em um movimento nacional contra a corrupção e a má qualidade dos serviços. Traça um panorama da política brasileira e como o cenário se desenrolava em São Paulo, sob o governo de Geraldo Alckmin do PSDB e a prefeitura de Fernando Haddad do PT. Sob a presidência de Dilma Rousseff, o Brasil enfrentava uma grave crise econômica, que alimentou a insatisfação popular. Destaca que a Operação Lava Jato tem início na mesma época, mas centrada na distante Curitiba. Mãos limpas na Lava Jato. Tendo profundo conhecimento sobre a Operação Mãos Limpas da Itália, o juiz Sérgio Moro, especializado em crimes financeiros, supervisiona a Operação Lava Jato buscando grande apoio popular para fortalecer sua atuação e da força-tarefa de procuradores montada em Curitiba, possibilitando que as investigações levassem à prisão de figuras centrais no cenário político e empresarial. As paralelas se encontram, mas não no infinito. Em 2014, as manifestações populares que começaram no ano anterior em São Paulo e o trabalho da Lava Jato que teve início temporalmente em paralelo, entrelaçaram-se e passaram a se retroalimentar e ganharam grande fôlego, com a população apoiando a operação e protestando contra a corrupção política. É golpe. O turbulento ano de 2015 transcorreu em meio a uma crise econômica severa e uma série de escândalos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato, que alimentavam as grandes manifestações populares, culminando com a deposição de Dilma Rousseff. Com seu peculiar modo de se expressar, a senadora Fátima Bezerra eternizou a expressão "é golpe", que passou a ser jocosamente utilizado pela oposição. Com a deposição de Dilma, Michel Temer assumiu a presidência com a promessa de salvar o Brasil da crise econômica. Embora tivesse o apoio popular e a Lava Jato como pano de fundo para reformar o país, Temer rapidamente foi envolvido em escândalos de corrupção com a gravação comprometedora do empresário do frigorífico JBS, no Palácio Jaburu, perdendo a chance de se destacar como um grande estadista. 6. A nova velha política. Jair Bolsonaro foi eleito nas eleições de 2018, impulsionado por um discurso de renovação política, combate à corrupção, liberal na economia e conservador nos costumes, surpreendendo o sistema. Durante seu primeiro ano de mandato, Bolsonaro se distanciou dos partidos tradicionais e prometeu não se aliar ao toma lá da cá. Mas, logo depois, rapidamente cedeu às práticas tradicionais que prometera erradicar, aliando-se ao Centrão para sobreviver politicamente. 7. O mais antigo país do futuro do mundo. O Brasil, um país vasto e rico em recursos naturais, porém incapaz de atingir plenamente seu desenvolvimento devido a entraves políticos e institucionais, desde 1941, é tratado como um país do futuro. Com recursos naturais abundantes e uma população criativa, o Brasil poderia ser uma potência mundial, mas esbarra em problemas políticos crônicos, como corrupção, má gestão e um paralisante fisiologismo. 8. Qual democracia? A grande crise institucional e política no Brasil, com foco no abuso de poder do judiciário, que justifica ações repressivas como proteção à democracia, leva a questionamentos sobre se ainda vivemos em uma verdadeira democracia. Se a democracia precisa ser salva por métodos antidemocráticos, então ela já foi destruída há muito tempo. 9. A indução que alimenta o Centrão. O sistema político brasileiro, especialmente o financiamento eleitoral, induz a corrupção e fortalece o Centrão, um bloco de partidos fisiológicos que domina a política nacional. A centralização de poder e a necessidade de campanhas eleitorais milionárias
incentivam práticas corruptas, e o controle do fundo eleitoral pelos donos de partidos, somado à má distribuição de recursos, perpetua o fisiologismo, a corrupção e a malversação de recursos do Tesouro. Mas, com esse Congresso, a ascensão da onda conservadora na América Latina, especialmente no Brasil, é analisada, traçando paralelos com outros países da região. No Brasil, o movimento teve um marco inicial em 2013 e ganhou força nas eleições de 2018 com Jair Bolsonaro, que prometeu romper com a velha política. No entanto, a influência do centrão e o fisiologismo político impediram avanços nas reformas necessárias. A crescente consciência política popular proporcionou o surgimento de movimentos como o MBL, o Vem Pra Rua e Renova BR, e até a afirmação do Partido Novo. E elegeram alguns bravos combatentes, mas até hoje ainda são insuficientes para alterar o status quo. A crescente interferência do judiciário na política nos leva a questionar se é possível esperar mudanças significativas com o Congresso e o governo atual. O que nos trouxe a esse ponto? As raízes da deterioração do sistema político brasileiro, que se intensificou com o crescimento de parlamentares fisiológicos, como os do Centrão, é analisado. Há a argumentação de que a Constituição de 1988 abriu caminho para essa degradação, ao permitir a centralização do poder em líderes do legislativo, buscando auxílio nos textos de um grande cientista biólogo evolucionista, tenta explicar o que serviu como um fio condutor que possibilitou tal deterioração do sistema político. O poder emana do povo. Descreve-se como as manifestações populares no Brasil, embora impactantes, não obtiveram benefícios duradouros, pois sempre focaram principalmente no Executivo e não no Congresso, o verdadeiro centro das disfunções políticas. É sugerido que futuras mobilizações precisam se concentrar em reformar o Legislativo para criar mudanças estruturais, combatendo problemas como corrupção e fisiologismo, que têm suas raízes no Parlamento, e não ter como alvo o Executivo. Uma longa marcha começa no primeiro passo. O capítulo final enfatiza que a transformação política no Brasil não virá de um líder carismático ou uma mudança rápida, mas de um processo gradual focado no Congresso Nacional. No entanto, é necessário se pensar em uma forma simples e factível que possa dar o primeiro passo que abrirá caminhos para sucessivas reformas estruturantes até que atinjamos uma certa maturidade democrática. O autor sugere, então, algumas ações que soam até mesmo como simplórias, mas que têm essa capacidade de abrir alas.